Toledo, enquanto isso, o governo Lula não vive só de COP, muitas outras coisas aconteceram. Me conta. Pois é, Thaís Bilenque, temos notícia aqui para variar um pouquinho, não é só você que está infiltrado, eu estou infiltrado aqui também nas pesquisas de opinião sobre o governo Lula e acabo de ver a mais recente que saiu, agora feita nos últimos dias, começo de novembro, depois da operação no Rio de Janeiro, depois da frase do Lula sobre o traficante vítima do consumidor de drogas. E o que aconteceu? A desaprovação ao governo Lula parou de cair em novembro. A frase é meio esquisita, né? A desaprovação parou de cair, porque é uma negativa, mas eu vou explicar. É negativa da negativa. É, exatamente. Porque a desaprovação, mais do que a aprovação ir subindo, o que estava acontecendo é que a desaprovação estava caindo. Então ela tinha caído já em agosto, tinha caído em setembro e tinha caído em outubro. 3 meses seguidos de queda da desaprovação. Isso tinha feito o saldo de popularidade, ou seja, a desaprovação menos a aprovação, ou melhor, a aprovação menos a desaprovação, sair do negativo, chegou a ser de 10 pontos em julho, para quase empatar, praticamente empatar no mês passado, em outubro. A tendência, se você olhava a curva, é de que a aprovação superaria a desaprovação já em novembro ou mais tardar em dezembro, porque uma estava subindo e a outra estava caindo. Mas essa era a tendência, não é mais. Por quê? Porque a popularidade do Lula continuou subindo um pontinho, mas a desaprovação deu um rebound ali, né? Deu um rebote de 1 ponto também. Então elas continuam praticamente empatadas e o Lula não conseguiu entrar no azul, não conseguiu entrar num saldo positivo, entendeu? E dá para atribuir isso? Dá para atribuir porque essa pesquisa que eu vi, que eu infelizmente não posso citar a fonte, eu posso só contar o milagre sem contar o nome do santo, ela mediu, por exemplo, qual é o principal problema do Brasil, e ela faz isso todo mês. E mudou. Do mês passado, de outubro para novembro, violência e criminalidade passou a ser o principal problema, ultrapassando corrupção e a economia. E ultrapassou fora da margem. E então, claro que não dá para eu provar estatisticamente que foi isso, a causalidade aqui seria mais complicada de provar, mas a coincidência de datas, né, com uma mudança de tendência na popularidade do governo e o fato de segurança pública, né, basicamente violência e criminalidade, ter passado ao primeiro lugar e isso ter acontecido depois da operação policial mais letal já registrada no Brasil, depois da frase infeliz do Lula, me leva a crer que é uma boa hipótese a gente argumentar. O que mais pesou, tudo indica, foi justamente a questão da segurança pública, do crime, da violência. E você sabe dizer quando a pesquisa foi feita? Foi antes ou depois dele dizer que a operação foi uma matança? Foi nos últimos dias, então pode ter entrado um pedaço, mas eu não acho, Thaís, porque veja bem, Porque para quem não acompanhou, o Lula disse que alguns consideram a operação um sucesso, numa indireta ao Cláudio Castro, que usou exatamente essa expressão, governador do Rio, mas que em termos de, se fosse considerar a letalidade da operação, ela foi uma matança. Sim, né? Mas eu acho, não dá para a gente dizer se foi essa frase, se foi a frase do traficante vítima, se foi a não participação do governo federal na operação do governo fluminense que matou o 121, aí já não dá para saber. Mas o que dá para saber é que quando a preocupação do brasileiro, a principal preocupação do brasileiro passa a ser segurança pública, ou seja, crime e violência, isso é ruim para o governo, porque essa área é mal avaliada pela maioria da população. Mais da metade dos brasileiros acham que a atuação do governo federal nessa área é ruim. Portanto, só de mudar a agenda e passar a ser essa da criminalidade já é ruim por si, porque o governo vai mal, entendeu? Agora, aquelas bem-sucedidas operações da Polícia Federal, Carbono Oculto e as que sucederam depois, né?
da Polícia e da Receita Federal, aparentemente já foram esquecidas pela opinião pública e foram suplantadas pela operação sanguinolenta no Rio de Janeiro. É disso que eu acho que as pessoas estão falando mais. Vamos só relembrar, né, Thaís, o que fez mudar, né, a preocupação do foco sair da corrupção e da economia e passar para a criminalidade. Essa onda de notícias começou com os ataques dos Estados Unidos às embarcações de supostos narcoterroristas oriundos da Venezuela. Depois ganhou corpo quando o Lula vai comentar essas operações e diz que os traficantes são vítimas dos consumidores de drogas. E explode quando a operação que matou 121 pessoas lá no Rio de Janeiro, que, como eu já disse, foi a mais letal. Então, na minha opinião, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anulou o Trump Bump que havia beneficiado a popularidade do Lula ao elevar o Lula à condição de defensor da soberania nacional. E aí agora você tem as duas visões de segurança pública, de política pública para a segurança, que estão em disputa, né, Toledo? E dois projetos basicamente representam essa diferença, essa disputa, que é o projeto que equipara o crime organizado a narcoterrorismo, que é exatamente o termo usado pelo Trump, né, e que o Cláudio Castro, o Flávio Bolsonaro e outros bolsonaristas aderiram, e outro projeto enviado pelo Executivo, o projeto antifacção, né, que aumenta a pena e aumenta os tipos penais também para o crime organizado. E são visões muito diferentes, né, de como tratar desse problema. Você pegou o ponto, exatamente essa é a questão, né? Eu apurei que nos últimos dias, antes de ir para Belém, o Lula teve pelo menos 2 interlocutores que falaram a mesma coisa para ele e ouviram a mesma resposta. Os 2 interlocutores falaram: olha, presidente, cuidado aí com as suas palavras quando o senhor se refere a essa operação policial no Rio de Janeiro, porque o senhor vê, as pesquisas estão mostrando que a maioria da população aprova, é a favor, né? E os 2 ouviram o Lula meio indignado, indignado, responder da seguinte maneira: meu caro, se a gente não disputar a consciência desse povo, a gente serve para quê? Ou seja, ele está comprando a briga e está disposto a nadar contra a corrente de opinião pública, inclusive, né? E isso se reflete na prática do jeito que você falou. Enquanto você tem um projeto atendendo aos interesses do Trump de classificar crime organizado como narcoterrorismo, como se tivesse ideologia, como se fosse uma coisa com o propósito de derrubar o Estado, que não é claramente o caso, do outro você tem uma tentativa de coordenação dos entes federativos, como o crime organizado já está coordenado, né? Pelo menos para equiparar o arsenal, né? E se o Lula recebe esse aconselhamento, né, do ponto de vista, inclusive, de risco eleitoral dessa abordagem, a direita está fazendo o oposto, explorando exatamente essa retórica, não é só mais retórica, né, que são as operações propriamente, para ter benefícios eleitorais. Então, o Cláudio Castro se reabilita, ou pelo menos ensaia uma reabilitação eleitoral com a operação, e essa semana aqui o Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública do Tarcísio em São Paulo, e pretende se licenciar do cargo para retomar o mandato como deputado federal para relatar esse projeto que equipara o crime organizado ao narcoterrorismo na Câmara, já estava fazendo articulações em Brasília, andando nos corredores da Câmara, tentando viabilizar a relatoria dele e a aprovação do projeto, porque o grande objetivo dele é ter palanque para ser candidato ao Senado por São Paulo, e a bandeira da segurança pública é a bandeira dele, né? Muito bem observado, né? E não só isso, né? Já tem anúncio de novas operações policiais pelo Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Governadores de outros estados andaram fazendo operações policiais também contra o Comando Vermelho nos últimos dias, embora operações muito menos violentas, né? E talvez até mais eficientes, mas que não ganharam nem metade da visibilidade das operações do Rio. Com uma abordagem de tentar estrangular financeiramente, né, pegar o dinheiro que abastece o crime organizado. E dinheiro, Thaís, é justamente a palavra-chave, porque quando a gente faz uma análise mais estrutural dessas pesquisas de avaliação do governo,
a gente vê que o motor da recuperação da popularidade do Lula, até agora, vem sendo a economia. E é um motor silencioso, porque quando o preço do feijão cai, não é notícia. E não é para ser mesmo, né? Só é notícia quando sobe. Mas mesmo em silêncio, essa diminuição constante do preço dos alimentos ao longo dos últimos meses, né? Você teve deflação de alimentos consecutivas nos últimos meses, junto com a queda do desemprego, tirou o Lula do atoleiro. Fez ele respirar, né? Conseguiu botar a cabeça para fora e tomar um ar ali, mesmo que, né, qualquer marolinha já esteja passando por cima da cabeça. Agora, sempre tem barulho, né? Não é esse motor silencioso da economia, ele funciona a favor do governo, mas sempre tem outras áreas competindo contra essa melhora silenciosa. Por exemplo, o preço da eletricidade subiu no Maranhão agora, recentemente. O noticiário sobre aumento de mortes violentas no Ceará acabou ecoando o que aconteceu no Rio de Janeiro. A resultante disso é que quando você olha a curva de aprovação do Lula por regiões, incrivelmente, enquanto cresceu no Sul, Sudeste, melhorou, né? A popularidade no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte. No Nordeste, que é o maior reduto eleitoral do Lula, e que puxa toda a média nacional para cima, ela caiu. Caiu quase 10 pontos nos últimos meses. Talvez por conta desses ruídos de notícias de aumento de violência no Ceará, notícias de muita falação no Maranhão sobre esse aumento da energia elétrica, que foi de mais de 20%. Então, é já que a gente está falando de contradição, essa contradição entre o silêncio e o ruído que movem a popularidade de qualquer governante e vai continuar movendo, e como você já mesmo falou, a oposição sentiu o gosto de sangue, então ela não vai parar nessa operação, ela vai fazer outras operações e esse assunto tende a permanecer no noticiário a cada vez que uma dessas operações acontecer, especialmente se ela for muito violenta. Tem vários estudos mostrando que quando tem um fato desse tamanho, ele, em geral, dura de 2 a 4 semanas na cabeça das pessoas, como principal tema de conversa de grupo de WhatsApp, de conversa de bar e de estúdio de televisão, entendeu? Depois ele acaba sendo superado por outro tema que se impõe, e, né, não dura mais do que isso. Agora, se você tem uma sucessão de operações e esse tema não sai da cabeça das pessoas, aí fica mais difícil para o Lula conseguir entrar no azul, conseguir que a aprovação dele ultrapasse a sua desaprovação. E como a disputa eleitoral já começou, eu acho que esse é o cenário mais provável, né? E para o ano, já projetando e prometo ficar quieto, o que acontece sempre no final do ano? O dezembro é sempre, em geral, um mês bom para a popularidade dos governantes. Porque tem 13º salário, você tem trabalho eventual para quem vai trabalhar no Natal, então aumenta a circulação de dinheiro e isso acaba se refletindo na popularidade do governante. Só que janeiro, fevereiro e março são meses de férias, em que muita gente para de trabalhar, que circula menos dinheiro na economia. É um mês de entre-safra agrícola, o que pode resultar em aumentos ocasionais de preço. E tudo isso, somado com eventuais novas operações policiais já anunciadas, precisa ver qual vai ser a resultante, porque em tese, a partir de janeiro, as pessoas da classe média iriam começar a sentir no bolso a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos e um desconto maior para quem ganha até 7 mil e pouco, né? Vai ser o equilíbrio entre o ruído da segurança e o silêncio desse motor econômico, e o silêncio, né? Que vai dar a resultante, né? E sem contar o imponderável, né, Thaís? Que daí não adianta nem ficar falando, né? Pode ter uma nova matança, pode ter um tsunami externo, enfim. Mas aí não adianta fazer futurologia. Mas é interessante, estamos falando de contradições. Então ficamos por aqui, mas vamos continuar falando de segurança pública, porque a Thaís Bilenque publicou uma sensacional reportagem nessa quinta-feira, lá no UOL, e é sobre ela que nós vamos começar a falar.